Olá! Hoje é segunda-feira, 31 de março de 2014 e o Jornal Futura registra nessa edição especial os 50 anos do golpe militar de 1964. O golpe de 64 interrompeu um período de quase 20 anos de regime democrático. O último período ditatorial que o país havia passado fora o de Getúlio Vargas, encerrado em 1945. No Jornal Futura de hoje, você vai ver alguns aspectos do regime militar instalado naquele período. De acordo com alguns historiadores e cientistas sociais e políticos, deveria ter sido por um período curto. Mas, de general em general, os militares ficaram no poder até 1985, quando já não conseguiam escolher mais nenhum deles para presidente, nem por eleições indiretas. Veja então os assuntos dessa edição especial dos 50 anos do golpe. O contexto sociopolítico-econômico em que se deu o golpe de 64. A situação no Brasil foi ficando muito calamitosa. Era muito difícil o que fazer com aquela população miserável, demandando respostas do Estado. Todas as emendas propostas pelo João Goulart de reforma agrária foram rechaçadas. A resistência e as reivindicações do movimento estudantil tiveram resposta dura do regime. Eu, então, participei ativamente desse movimento e a própria forma de ação da ditadura, que diante de qualquer movimento, qualquer manifestação, qualquer demanda por mais verbas para a universidade, por exemplo, reagia com repressão. Isso levava a que, rapidamente, uma passeata que seria por mais verbas virasse também algo contra a ditadura. A mãe que lutou até a morte para rever e compreender o filho que sumiu aos 15 anos, o mais novo entre os desaparecidos naquele período. Deu coragem para concluir o supletivo, prestar vestibular e ingressar na universidade para tentar entender o que queria o filho, Marcos Antônio Dias Batista, de apenas 15 anos de idade, que sonhava com um tal socialismo. O golpe de 64. As reformas de base, entre elas a reforma agrária, preconizadas pelo então presidente João Goulart, eram uma resposta ao momento de efervescência que o país vivenciava. No Nordeste, o movimento camponês agitava os canaviais. Segmentos de cultura se articulavam para a formação de centros populares em todo o país, além da presença maciça da população em diversas manifestações. Mas em 31 de março de 1964, ainda pela madrugada, as tropas da 4ª Região Militar, sediada em Juiz de Fora, Minas Gerais, saíram às ruas, comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho, para derrubar o governo de João Goulart. Vamos entender um pouco mais com a reportagem de Pablo de Moura. When Cuba erupted into communism, we asked ourselves why? Why did it happen? Could we have prevented it? It is time for foresight. Because Brazil is growling and rumbling with potential explosion. O Brasil, naquele momento, era um país tal como ele se sente agora, né? E talvez já não seja tanto, mas uma zona de influência importante na América Latina. E então disputa entre socialismo e capitalismo que acaba influenciando internamente surgimento de movimentos sociais por todo o mundo. E, sobretudo, depois de 59, um mundo que conhece uma revolução socialista, que é a Revolução Cubana. Em 61, ela se declara oficialmente socialista, mas acontece em 59 e também aumenta a projeção dessa ambiguidade, dessa duplicidade mundial nas esferas internas. Cuba mostra isso para os latino-americanos, né? É possível fazer uma revolução, é possível construir um caminho diferente. Internamente também surgiram projetos alternativos. A gente tinha o projeto de reformas de base, que era o projeto do João Goulart. João Goulart, um governo que já nasce sob o signo do golpe, que já nasce ameaçado. João Goulart foi eleito vice-presidente e não presidente. Ele assume por conta da renúncia do Jânio Quadros e é muito ameaçado. Graças à bravura e à coragem do Rio Grande, chego a Porto Alegre como presidente da República. Desde 61 ele defende um programa, sobretudo depois de 62, mas ele defende um programa de reformas de base. Quase 50% da população ainda era uma população do campo e, portanto, analfabeta. A reforma agrária feita em termos da reforma da nossa Constituição, indo ao encontro dos anseios da nação, vai proporcionar mais do que qualquer outra medida ou providência
essa tranquilidade que nós todos reclamamos, que a reclamamos em benefício do desenvolvimento do nosso país. Todo mundo queria fazer reforma agrária, mesmo as direitas mais conservadoras, os grupos golpistas. A situação no Brasil foi ficando muito calamitosa. Era muito difícil o que fazer com aquela população miserável, demandando respostas do Estado. Todas as emendas propostas pelo João Goulart de reforma agrária foram rechaçadas, porque a Constituição previa a indenização prévia obrigatória a preço de mercado das terras expropriadas. O Estado não tem condição de fazer isso, nem naquela época, muito menos hoje. Então ele propunha mudar um dispositivo constitucional e pagar essas indenizações em dívida pública, em ações do Estado, e começaria expropriando terras improdutivas, depois aquelas terras que ladeiam rodovias públicas, para as pessoas poderem se mexer, né? Ficar num lugar, produzir ali e se mexer e escoar as suas mercadorias. Ele assina o decreto da SUPRA, que era a Superintendência de Reforma Agrária, no dia do comício da Central. E aí aqueles acontecimentos que antecedem, né, de forma mais próxima ao golpe, o comício da Central, a revolta dos marinheiros e o discurso que ele faz no dia 31 de março no Automóvel Clube, são considerados elementos que podem ter contribuído para a deflagração do golpe, né? Eu acho que a gente discute ainda muito pouco o golpe. A impressão que eu tenho ainda é de que as nossas instituições e grande parte até da sociedade civil vê o golpe como um mal menor. Uma coisa que precisava acontecer em nome de uma tomada de caminho e tal. Eu acho que ainda existe um pouco essa memória de mal necessário, né? A gente discute pouco aquilo que são os momentos que antecedem o golpe, o confronto daquelas forças e os projetos políticos em questão. Um golpe dura um dia, né? De 31 de março para 1º de abril. O golpe é deflagrado e, no caso brasileiro, quase não há tiro, né? Quase não há resistência. Os militares disseram que estavam rompendo com a legalidade em nome da legalidade, né? Para defendê-la de um golpe comunista, sindicalista, de esquerda e tal. João Goulart se exila, sai voluntariamente, pega um avião. Como é que ele vira um regime? Apoio social. A gente fala golpe militar, mas caberia muito bem a gente falar golpe civil-militar, nomeando as bases sociais que apoiaram o golpe. Bases sociais que não só apoiaram o golpe, mas que financiaram, participaram ativamente da ditadura. A gente faz agora uma rápida pausa e no próximo bloco nós vamos falar sobre a imagem externa da ditadura militar no Brasil. Até já. Em instantes, uma entrevista com o autor do livro A Ditadura que Inglês Viu.